Olá pessoal, eu sou a Carol, aqui do Livroteca com Chá. E no vídeo de hoje, eu quero trazer não um tema, eu quero conversar com vocês a respeito do que está acontecendo no nosso meio literário. Muitas pessoas podem me dizer que eu não deveria falar sobre, outras dizem, vai Carol, fala, dá a tua opinião. Mas é o seguinte, gente, eu estou aqui de coração aberto e indignada com tudo que eu estou vendo, com tudo que eu estou sentindo e com tudo que possa acontecer no nosso meio literário. Então vamos lá. Acontece, gente, que já faz um tempo que a gente está vendo muitas coisas que estão acontecendo no meio literário. E o que a gente não pode deixar passar é que algumas situações adversas e algumas coisas que estão sendo modificadas no nosso ramo, de qualquer forma, vai atingir tanto os leitores, quanto os escritores, quanto os criadores de conteúdo, como também toda a cultura literária, toda a cultura em geral do nosso país. E o nosso país, ele já tem esse tabu de que o livro, a literatura é elitizada, né? A gente já tem. Na verdade, não é um tabu, gente. Na verdade, a gente tem essa realidade de que quem fala sobre livros, quem lê livros, quem trata e traz conteúdo literário já tem ou já é de uma classe média para alta. Então, criadores pequenos como eu, que estão iniciando agora, que faz pouco tempo que está na rede, nas redes sociais, ou que realmente não tem nenhum ganho com isso, é muito difícil se manter. É muito difícil a gente ligar uma câmera e trazer vários conteúdos no mês, sabendo que a gente tem que ler mais de 1, 2, 3, 4, 5 livros ao mês. E para a gente conseguir ler essa quantidade de livros, a gente tem que ter uma aquisição, uma posição financeira um pouquinho melhor, um pouquinho maior, que é muito menor do que a grande maioria, aonde muitas pessoas trabalham quase o período inteiro em que estão acordados para poder se manter, para poder sobreviver, estudar, trabalhar, acordar cedo, não tem tempo para leitura e também muito menos dinheiro para ter esse acervo todo para fazer criação de conteúdo ou pelo menos para ser um belo de um leitor. Então a gente já vive nessa realidade. Então, vamos ser bem sinceros, a classe da literatura nacional, a cultura nacional, ela é elitista. No popular, só lê quem tem dinheiro para pagar livro. Por que a gente fala isso? Porque realmente é, gente. O livro, principalmente para autores nacionais que quer vender o seu livro, ele é muito mais caro do que os livros que vêm de fora. Então, assim, gente, diante de tudo isso que eu expliquei agora no começo do vídeo, o foco do vídeo é realmente trazer a problemática aonde um influencer muito grande, gigante até, já está no topo da sua pirâmide do seu nicho e pulou de paraquedas no topo da pirâmide da literatura, do conteúdo literário, da comunidade literária. Topo esse que nenhum outro influencer literário ainda conseguiu chegar. A quantidade de seguidores que esse influencer tem, trazendo para o ambiente literário, a gente até pode achar que vai ser legal, vai ser ok. Vão trazer mais leitores, a comunidade vai encher. Mas, gente, será? Será que essa é a verdadeira razão para isso? Será que quem realmente está preocupado com a literatura, com a qualidade da literatura, vai perceber que realmente essa é a razão para ele pular de um topo para outro? Então, claro, eu não venho trazer aqui notas, não venho trazer aqui pontuações e nem partes econômicas, porque não é da minha autonomia, eu não sei nada de números, sou péssima em números, então eu nem pesquisei. Eu só realmente quis trazer somente a minha opinião.
Alguns criadores de conteúdo, alguns leitores, alguns escritores são a favor disso, mas não conseguem enxergar a longo prazo o que isso vai trazer para a literatura. Porque vejamos bem, esse cara, esse influenciador, ele pulou do nicho dele, que ele vai continuar fazendo o conteúdo dele, para o nosso. Adquiriu um topo, alcançou um topo que nenhum outro influenciador literário ainda alcançou. Pelo menos aqui no Brasil. E ele fazendo isso, ele pulou todas as etapas da pirâmide que a gente... Quando eu trago pirâmide, topo, ponta da pirâmide, é um sentido figurado. Mas essa pirâmide saudável, vamos se dizer assim, ela é constituída por pequenos criadores, médios criadores e os criadores que estão chegando ou tentando chegar lá, né? Que estão há 8, há 5, 8, 10, 15 anos falando de livros, falando com qualidade de livros. E daí chega um camarada que há meses atrás simplesmente chama toda essa comunidade, nós, né, de burros, porque falamos bem de certo livro, porque a gente tem autonomia para falar o porquê que gostamos desse livro, e ele nunca falou de livro lá no nicho dele, mas quer botar o pitafo na nossa comunidade. Então, gente, o povo em si tem amnésia, isso é claro. Então, quando a gente esquece que a gente é chamado de burro e mesmo assim aceita o cara vir para... Não que ele não pode ler, não que ele não possa fazer o livro dele, porque ele fez o livro e automaticamente criou esse clube. Mas, gente, não tem o que pensar de uma comunidade que aceita isso. Ele pode ler, ele pode vender o seu livro, ele pode fazer o que ele quiser com o poder que ele tem, com toda a gama que ele tem do próprio universo dele, com tudo que ele tem à disposição dele. Mas a partir do momento que ele coloca todos de uma forma generalizada dentro de um saco e chama todos de burro e depois quer pular para nossa comunidade e fica no topo disso, causando mais uma forma elitista de leitura, porque a desculpa de falar que é para ter mais ganhos de leitores, para literatura ser mais diversificada e para chamar mais atenção dos leitores, gente, isso não existe. Porque um clube que você vai pagar um valor X extremamente altíssimo, não é todos que irão pagar. Além disso, tem que adquirir o livro, não serão todos. Então, assim, é em conjunto com outro influenciador literário que cagou o pé fazendo isso. Gente, é complicado, é muito complicado, porque é uma parceria que não tem nexo, que é em cima de mentiras. Quem tá vendo essa confusão toda vai entender o que eu quero dizer. Mas o que eu realmente quero trazer para vocês é abrir os olhos, porque o cara não vai neutralizar o tabu de que quem lê somente é quem tem condições. De um lado, gente, nós estamos vendo a criação de um clube do livro, onde você paga mais de R$ 500 por ano e ainda tem que pagar o livro e mais o frete para estar lendo com eles. E do outro lado, você vê o sistema retirando livros importantíssimos das escolas públicas, das bibliotecas públicas, porque simplesmente acham que não se enquadram com as leituras dos jovens, das crianças, porque simplesmente, né? Então, assim, gente, a gente logo vai perceber o que isso significa. E quem concorda, olha o problema, a forma esmagadora que isso vai causar para criadores de conteúdo pequeno e de médio porte, para leitores que não têm condições de comprar esses livros para ler, e não porque tem que dar livro, não é isso, gente, mas não existe só esse clube para você participar, tem clubes gratuitos, tem grupos de apoio, clubes de outros influencers literários que também são maravilhosos, mas não é sobre isso, é sobre o que é a grande maioria, que para eles é minoria,
vai ser esmagado, gente. Leitores que não têm condições de ler, porque se de um lado está sendo retirado livros de lugares públicos e elitizando mais ainda uma categoria que deveria ser para todos, o que que vai acontecer? É menos pessoas para ler. E livros vão sobrar nas livrarias. Os livros, os criadores de conteúdo pequeno, como eu, como até médio porte, também vai ser esmagado. Autores independentes, gente, não tem nem o que dizer. Os autores independentes não terão voz, porque ele não vai pegar um autor independente e botar no clube dele. Porque ele já está em parceria com uma grande editora, que está apoiando essa coisa bela e maravilhosa. Então, gente, são coisas assim que se a gente colocar a longo prazo. E outra coisa, vamos incentivar a literatura no país. O primeiro livro que o camarada coloca é um livro de fora. Não é um livro nacional. E não tem, gente. Assim, ó, quem concorda, autores pequenos que podem ter a sua escrita maravilhosa e diz vai aumentar os leitores, vai aumentar na sua comunidade. Gente, o povo não vai ler o seu livro. Infelizmente, meu camarada. Os criadores pequenos vão estar aqui fazendo parceria com vocês, mas a gente vai ser esmagado. E a gente vai tentar, ó, entre a gente, batalhar pelo espaço. E é isso. O eletismo puro. E ainda retirando mais livros de acervos públicos, piorou a situação. Isso a longo prazo, o que será daqui a 50 anos? Qual será o livro que vai ser mais hypado do momento? Então, gente, eu fico muito indignada. Eu já vi tantos comentários, eu já vi tantas opiniões adversas, inclusive pessoas que são da comunidade, que estão ainda chamando a própria comunidade de hipócrita, falando, não, mas ele pode fazer o que quiser com o dinheiro dele, ele faz o que quiser com o dinheiro dele. Sim, gente, ele faz o que quiser, mas a partir do momento que ele entra numa comunidade, ele tá pegando lugar de gente que tá aqui há anos batalhando pra falar do que gosta e faz o trabalho com qualidade. E simplesmente o cara vem e quer sentar na praia e pegar o melhor lugar do sol. Não tem, gente, não existe isso. Então, gente, vamos ficar ligado para quem realmente a gente dá o nosso valor, dá o nosso dinheiro, para quem realmente a gente dá o nosso hype, para quem realmente a gente reconhece, a gente compartilha, porque camarada assim não é porque o cara tá lá no topo, ele tá por algum motivo e por causa do nicho dele. Ele explodiu. Agora, entrar numa comunidade, principalmente uma comunidade que tem um planejamento cultural que está tentando se desenvolver a cada dia e é difícil, porque é difícil manter um conteúdo literário, gente, no país, é muito difícil. Isso só mostra que com dinheiro eu posso fazer tudo e eu posso falar o que eu quiser. Porque com dinheiro eu sou inteligente, eu sou intelectual e eu sei tudo. Agora vai estudar, vai ler um livro, vai fazer roteiro, vai pesquisar, vai resenhar um livro, vai falar, vai pegar referências daquele livro. Não vai, gente. Simplesmente o cara tem dinheiro e ele quer mais dinheiro. Criadores de conteúdo e escritores independentes que não têm condições de lançar o seu livro, por exemplo, numa editora que está em parceria com isso tudo, vai ser esmagado junto. Então, isso a longo prazo, economicamente falando, culturalmente falando, a situação social também. Nossa, gente, vai ser catastrófico a longo prazo. Queira eu estar errada em todos esses tópicos, mas eu deixo uma reflexão para vocês. Aonde que a gente vai realmente reconhecer o trabalho, né? O que é o trabalho verdadeiro e feito de coração? Claro que o dinheiro manda muito e a gente é movido a dinheiro, a salário, a tudo, porque senão a gente não nem come, né? Mas eu estou falando aqui na parte cultural e na parte econômica no geral, não somente de uma pessoa, duas ou três. No geral, o que que vale a pena para você? Então, a gente tem que ficar muito ligado e abrir os olhos, isso não só na parte que está acontecendo nessa semana, em tudo da nossa vida e na parte social. O que que está acontecendo?
Será que realmente a literatura ela tá deixando de ser elitizada ou realmente não tem mais jeito? Será que realmente a literatura ela é imparcial? Será que a cultura literária no nosso país ela é imparcial? Vamos tentar refletir sobre isso. Então eu quero deixar esse vídeo para vocês com uma forma de reflexão. Espero que eu não seja cancelada, né? Porque quem sou eu na fila do pão, não é mesmo, gente? Mas se vocês concordem comigo, me apoiem, não deixem cair esse vídeo, porque com muita coragem, pensei 10 vezes antes de gravar esse vídeo, mas com muita coragem, eu estou aqui para conversar com vocês. E eu espero que, mesmo que talvez em alguns pontos vocês não concordem comigo, mas que deixe alguma vírgula, né? Algum ponto e vírgula para refletir sobre tudo isso que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.